Meus irmãos, os irmãos podem ficar, os pais podem ficar tranquilos, tá? Que as nossas crianças estão sendo muito bem cuidadas lá embaixo, tá bom? Caso aconteça alguma coisa, nós temos lá os professores que virão, vai te chamar aqui por nome para saber o que aconteceu com o seu filho, tá? Porque este momento é o momento em que você, meu irmão, irá ouvir a voz de Deus. Então, Deus está cuidando dos seus filhos lá embaixo e Ele está cuidando de vocês também aqui no templo, na casa do Senhor. Então, acalme o coração e para que essa calma atinja verdadeiramente seu coração, ore a Ele novamente, peça a Ele. Não sei quais foram os conflitos, quais são os conflitos da vida que os irmãos têm enfrentado, mas peça a Ele que a rotina do cotidiano, as distrações, né, da semana, que ainda não chegou, mas nós já estamos sofrendo, né, com a segunda-feira. Então, peça que nada atrapalhe você, meu irmão, ouvir a voz, não a minha voz, mas a voz de Deus. Então, ore ao Senhor, você em silêncio, peça a Ele que nada venha a atrapalhar. Senhor Deus, mais uma noite os meus irmãos estão aqui, porque o Senhor os chamou a cultuar o Senhor. E se o Senhor chamou, o Senhor tem algo a falar com eles. Por isso, a minha oração é que nada atrapalhe os meus irmãos ouvirem a mensagem que o Senhor já preparou aos corações, Pai. E nós pedimos ao Teu Santo Espírito que dê entendimento, sabedoria, e venha aplicar na vida de cada um a palavra pregada, Deus. Nós agradecemos ao Senhor já pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoar o Teu santo nome, Deus. E também somos gratos pela leitura de maneira livre, com liberdade que nós podemos fazer na Sua palavra, Pai. Tantas outras pessoas gostariam de estar aqui, mas não podem, por causa de perseguição, por causa de problemas de saúde, mas nós estamos aqui, então, que desfrutemos deste momento, Pai. Nós agradecemos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram cada um a sua Bíblia na carta de Filemon. Leremos a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem,
Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Assim diz, carta endereçada a Filemon. Meus irmãos, nós temos aqui uma carta com apenas 25 versículos e uma carta com traços que carregam uma grande intimidade. E uma carta bem particular, também endereçada a Filemon. Ela é uma carta que não demonstra, na verdade, ensinamentos doutrinários. Porque se nós compararmos essa carta com a carta endereçada aos Romanos, nós não vemos e não encontramos uma doutrina aplicada aqui, diferentemente da carta endereçada aos Romanos, que ela derrama e escorre várias e várias doutrinas bíblicas. Em primeiro lugar, nós identificamos aqui e observamos que essa carta foi escrita por Paulo, porque ela não foge ao padrão paulino de saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, verso 1. E Paulo usa dessa saudação em outras cartas, como, por exemplo, o próprio Romanos, capítulo 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, também 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E essas repetições aqui, elas se estendem para outras cartas que, indiscutivelmente, são cartas paulinas. Há essa repetição. E essas repetições, elas não têm... não é simplesmente uma mania que Paulo tem, não. Ela tem um valor enorme nesse tipo de saudação. Porque nessa saudação, Paulo demonstra e mostra para as pessoas quem é ele diante de Cristo e também diante do próprio Deus. Paulo se considera um escravo de Cristo Jesus, a palavra doulos, né? Ele se considera, olha, eu sou um escravo de Cristo e eu também sou um apóstolo, eu sou um apóstolo de Deus. Então, Paulo usa essa estratégia aqui para mostrar quem é ele diante da sociedade, mas principalmente diante de Deus, diante de Cristo. Lembrando que Paulo foi chamado por Cristo, né, para ser um escravo
e não olhe e não entenda essa palavra como algo ruim, mas é muito bom ser escravo de Cristo. E ele também mostra que, olha, eu sou um apóstolo, eu sou um mensageiro da palavra do Senhor, do evangelho do Senhor. Então, como Paulo ele se via como escravo, um bom escravo, ele faz somente aquilo que o seu Senhor manda. Um bom escravo cumpre um papel digno a qual ele tem a responsabilidade de cumprir. E um bom apóstolo, um mensageiro, ele leva somente a mensagem que foi imposta, foi colocada em seus lábios. Nós vemos Paulo aqui como um bom dispenseiro da palavra do Senhor, onde ele faz e cumpre com excelência aquilo que Deus colocou no coração dele, e vemos ele como um ótimo mensageiro de igual modo, porque ele fala somente, aplica somente, prega somente a palavra de Deus, o evangelho, com todo o seu ensinamento e também com todo o seu testemunho de vida. Então, depois de Paulo se apresentar mostrando quem é ele diante de Cristo, ele passa a falar de uma maneira íntima a Filemon. Ele começa a explicar, olha, eu estou alegre porque eu tenho visto, eu tenho recebido notícias do que está acontecendo aí, e essas notícias têm alegrado o meu coração. Então, Paulo demonstra essa alegria ao saber que Filemon está caminhando em amor e em fé em Cristo Jesus com relação aos outros irmãos de fé. E esse amor e fé são compartilhados também com as outras pessoas que também se renderam a Cristo Jesus. Por isso, traz essa alegria no coração de Paulo em saber que o amor e a fé de Filemon está sendo compartilhada com outros irmãos, e naturalmente isso tem trazido crescimento, um crescimento espiritual, um crescimento até mesmo numérico. Então isso traz uma alegria no coração de Paulo, mesmo ele vivendo momentos de terror, mas essa notícia traz uma grande alegria por causa do amor e fé que Filemon demonstra em relação aos outros irmãos na fé. Então, esse testemunho dá liberdade a Paulo. Quando Filemon demonstra amor e fé, demonstra um bom relacionamento com os outros irmãos, dá uma liberdade a Paulo para ele tratar o que ele quer tratar aqui. Então, mesmo sabendo, Paulo, que ele tinha autoridade espiritual sobre o próprio Filemon, ele não apela para a autoridade, mas pelo contrário. Versos 8 e 9, Paulo diz assim: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha, Filemon, ainda que eu tenha autoridade, porque eu estou certo do que eu posso fazer, eu estou certo do que eu posso falar para você, tá? Porque eu tenho essa autoridade a te ordenar determinada ordem, eu não vou fazer isso. Prefiro, então, o quê? Todavia, solicitar em nome do amor. Porque se Filemon estava demonstrando amor e fé, Paulo, naturalmente, ele se utiliza desse amor a Filemon. Fala assim, olha, vamos colocar na prática, então, vamos ver, então, se realmente é isso que eu tenho ouvido, se realmente é isso que está sendo me relatado. Já me trouxe grande alegria em saber que você tem demonstrado amor e fé para com os outros irmãos. Então, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Então, Paulo aqui prefere apelar pelo amor que Filemon sente pelos irmãos em Cristo do que aplicar a ordem, a autoridade que ele tem direito. Então, ele não ordena nada a Filemon. Ele não ordena nada. Pelo contrário, o que é pedido é que fosse atendido de bom coração e não por obrigação. Que aquilo que fosse pedido, que viria logo adiante,
fosse atendido também em amor, não por obrigação. Que ele pudesse ler as palavras da carta escrita por Paulo, com o próprio punho, e ele pudesse ler com amor. Não ler de uma maneira que, nossa, é Paulo falando para mim. Não, ele tem autoridade. Não, que fosse lida de uma forma que mexesse com o coração e o sentimento mesmo de Filemon. Então, a partir desse momento, Filemon seria testado. Ele seria testado a exercer esse próprio amor que ele tem com e em relação aos irmãos. Agora, não mais como uma pessoa qualquer, mas como alguém que já tinha convivido com ele. Alguém seria apresentado a Filemon, aquilo que Paulo iria pedir, tinha ligação com essa pessoa, e essa pessoa não era um estranho, é uma pessoa que Filemon já conhecia. E essa pessoa, por causa de algo que determinada pessoa fez com ele, poderia considerar até mesmo como um inimigo de Filemon. Essa pessoa, como nós vemos no texto, é um camarada chamado Onésimo. Onésimo. Filemon sabia muito bem quem era este homem. Para quem não sabe, Onésimo, esse homem, ele foi um escravo de Filemon, que fugiu e nunca mais foi visto. Aconteceu algo que fez com que esse homem fugisse, ninguém nunca mais viu, muito menos Filemon. Alguns estudiosos dizem que Onésimo roubou Filemon, mas nós não sabemos, de fato, o texto bíblico não nos mostra que tipo de prejuízo Onésimo causou a Filemon. Mas, durante o seu sumiço, Onésimo ele conheceu a Paulo e foi apresentado a Cristo. Cristo alcança o coração daquele homem por meio do ministério de Paulo. Então, após certo período, com certeza servindo a Paulo, como um servo e um companheiro agora de ministério, o verso 13 nos afirma isso. Olha, eu queria, Paulo falando, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir. Certo momento, Filemon foi um companheiro de ministério de Paulo. Agora, Paulo encontra-se com Onésimo e Onésimo passa a ser companheiro. Mas Paulo, ele envia de volta ao verdadeiro senhor de Onésimo, que era Filemon. Apesar da vontade dele de ter Onésimo ao lado, continuando a obra, com certeza, evangelística, missionária evangelística, ele prefere enviar de volta ao seu senhor, e esse senhor é Filemon. Então, imagine-se no lugar de Filemon, ele com essa carta em mãos e lendo essa carta, Paulo toca o coração apela, na verdade, para o coração e para o amor que Filemon sente para com os irmãos em Cristo, e está lendo e olha e fala assim, espera aí, eu sei que tem algum tempo que eu não vejo esse camarada que está aqui na minha frente, mas eu reconheço quem é. Esse homem me trouxe certo prejuízo. Então, espera aí, é desse homem que Paulo está se referindo? Quer que eu receba este homem? Era isso mesmo. Então, não era algo fácil de Filemon digerir e entender, não era fácil, porque em certo momento aquele homem trouxe um prejuízo, sumiu, a gente não sabe o que fez, Filemon não soube para onde ele foi, ele conhece Paulo, Paulo apresenta a Cristo, Cristo se revela a Onésimo, e o Paulo, ele entra em contato com Filemon, com essa carta, e pede para Filemon, receber esse homem que me trouxe prejuízo. Filemon olha para aquela carta, continua lendo e fala, não, é isso mesmo que Paulo está me pedindo, para que eu receba de volta alguém que me trouxe prejuízo. Com essa carta em mãos, Filemon deveria refletir o que está escrito,
Em Lucas, capítulo 6, versos 32 a 36, resumindo o que está escrito lá, se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Você ama aquele que te ama? Tá, o que diferente acontece? Ele te ama. Mas o texto continua. Amai, porém, os vossos inimigos. Aqui está o ponto-chave, o ponto crucial. Que adianta, ou o que diferença fará se a gente amar alguém que já me ama? Qual a diferença vai fazer na minha vida? Nenhuma, apesar da gente precisar continuar amando as pessoas. O difícil e o exercício a fazer e que devemos colocar em prática é amar os nossos inimigos. É amar aquela pessoa que pisou no seu calo. Isso é difícil. Onésimo pisou no calo de Filemon. E ele estava ali, de frente a frente a Filemon, com essa carta, lendo essa carta, um pedido feito por Paulo para receber aquele homem que trouxe prejuízo. Paulo o envia então de volta a Filemon, mesmo sabendo de tudo que Onésimo havia feito. E por esse motivo ele diz a Filemon, ele antes, Onésimo, te foi inútil. Paulo sabia que ele levou e trouxe prejuízo a Filemon, por isso ele agiu como um inútil. Atualmente, ou seja, agora ele é uma outra pessoa por causa de Cristo. Então, atualmente, porém, é útil, e ele não é uma pessoa útil simplesmente a mim, porque eu encontrei utilidade nele, mas ele é útil até mesmo a você, Filemon. Até mesmo a você, porque nós temos o mesmo propósito. Nós somos irmãos em Cristo. Então, ele é útil agora a mim e também a ti. E mais, o valor daquele homem, ele passou agora a ter um valor tamanho, né? Porque ele não tinha valor nenhum, né? Um escravo fugitivo, ele não tinha valor algum. Mas agora Paulo mostra para o próprio Filemon que ele tem valor, sim. Onésimo tem valor. Filemon devia receber, então, Onésimo de volta, não mais como um mero escravo, porque ele é uma outra pessoa. Ele até poderia continuar sendo um. Onésimo podia continuar sendo um escravo, até mesmo, às vezes, para pagar aquilo que ele trouxe de prejuízo para Filemon, porque, para a época, era normal se ter escravo em casa. Nós precisamos olhar isso com os olhos das pessoas que viveram na época de Filemon, de Paulo, nos tempos bíblicos. E mais, Filemon tinha o direito, se nós formos levar o rigor da lei, até mesmo de matá-lo. Se ele fosse um escravo comum, ele trouxe prejuízo, o escravo trouxe prejuízo ao seu senhor e ele agiu como um fugitivo. Então, Filemon, ao enxergar aquele homem, ao ver aquele homem, ao reconhecer aquele homem, ele poderia muito bem matar, ele poderia muito bem dar sentença de morte àquele homem. Mas, Onésimo agora não é a mesma pessoa. Ele não é a mesma pessoa. Muito acima de um escravo é a pessoa de Onésimo. Muito acima de um escravo, agora nós temos que ver Onésimo. Filemon deveria ver Onésimo como uma pessoa muito acima do que um escravo comum. Colossenses capítulo 3, verso 11, diz assim: não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Em todos. E aquele homem, Onésimo, tinha Cristo em seu ser, em seu coração. Tinha o Espírito Santo habitando agora naquele homem. Por isso que ele está acima de um escravo comum. Então, pelo fato de Onésimo se arrepender do que fez a Filemon,
e principalmente por ter reconhecido a sua condição diante de Jesus Cristo, ele agora é um irmão caríssimo. Ele passa de escravo de Filemon para um irmão caríssimo, igual a todos nós diante de Deus. Todos nós, diante de Deus, nós nos encontrávamos como escravos do pecado, mas por causa de Cristo Jesus, agora nós somos irmãos em Cristo e somos irmãos uns dos outros, irmãos caríssimos. Nós temos um valor diante de Deus, não por causa de nós mesmos, mas por causa do próprio Deus, por causa de Cristo Jesus, por causa do Espírito Santo que habita em nosso ser. Então nós fomos libertos dessa escravidão do pecado, e agora nós temos valor aos olhos de Deus por causa dele próprio. É por esse motivo, Paulo traz à memória de Filemon que, do mesmo modo que Onésimo é devedor de Filemon, Filemon também se encontrava devedor de Paulo, porque Paulo apresenta a Cristo a Filemon. O valor que Paulo está pedindo pela vida de Filemon, ele leva agora e pede assim: Paulo, você é devedor, a sua vida praticamente me pertence. Então, essa dívida que você tem, eu quero que seja riscada, né, ao receber Onésimo de volta. Então, somente assim poderia proporcionar mais alegria ainda, porque Paulo já se sentia alegre por saber do amor e da fé que Filemon demonstrava com os irmãos, e mais alegria traria ao coração de Paulo e demonstraria que realmente é verdade aquilo que ele ficou sabendo, se Filemon recebesse o próprio Onésimo. Mas o que isso tem a ver com cada um de nós? É simples, meus irmãos, é muito simples. Já estivemos na mesma condição de Onésimo, já estivemos na mesma condição de Filemon, já estivemos na mesma condição do próprio Paulo. Como eu falei, todos nós éramos escravos do pecado, todos nós, de alguma maneira, prejudicamos a Deus, trouxemos prejuízo a Deus, e é da mesma maneira que Onésimo fugiu da presença de Filemon, porque sabia que tinha feito algo errado, nós mesmos, muitas vezes, fugimos da presença, ou, na verdade, tentamos fugir da presença de Deus, porque também sabemos que fizemos algo errado contra Ele quando nós cometemos pecado. Então, nós somos escravos fugitivos. Nós sabemos que cometemos pecados. Nós sabemos quando nós pecamos contra Deus. Algo que fere o ser de Deus. O pecado é algo que fere a santidade de Deus. O pecado é algo que fere o nome de Deus. Todas as vezes que nos encontramos cometendo pecado, nós afligimos e causamos feridas na pessoa de Deus. Nós agimos como escravos do pecado. Nós agimos como fugitivos de Deus. Foi assim que aconteceu no Éden. Quando eles pecam, qual é a primeira ação deles? Opa, Deus está se aproximando, vamos fugir da presença de Deus. Nós agimos por vezes assim. Mas mesmo assim, Deus quer se reconciliar conosco. Mesmo tendo Ele todo o direito de nos condenar, na verdade nós já somos e fomos condenados, assim diz João 3, verso 17 em diante. Então, Deus, Ele tinha esse direito, né, de nos cobrar o justo preço a cada um de nós, mas Ele prefere trazer reconciliação. E para que essa reconciliação aconteça, nós precisamos de um intercessor, nós precisamos de um mediador. Assim como Paulo agiu como mediador entre Onésimo e Filemon, Cristo Jesus age como nosso mediador entre nós homens e entre Deus.
Cristo é o nosso mediador, aquele que nos trouxe a reconciliação em Deus. Na verdade, nele para com Deus. Então, se nós queremos novamente ter intimidade com Deus, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos apelar a Cristo. Da mesma maneira que Onésimo apelou a Paulo. Falou, Paulo, é o seguinte, a minha história é essa com Filemon. Eu preciso que você seja um intermediador nisso daí. Nós precisamos fazer isso em relação a Cristo. Senhor, eu pequei contra Deus. Senhor, me ajude, me purifique. Me ajude a mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. E com certeza Jesus ouve as nossas orações e a maior obra de reconciliação ele já fez. Quando ele morre na cruz, quando ele derrama o seu precioso sangue, quando o corpo dele foi moído em nosso lugar, ali estava consumado a obra salvífica, ali estava feita a nossa reconciliação com o nosso Criador. Uma obra reconciliadora, uma obra salvífica. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 6, diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Somos seres sociáveis, meus irmãos. Nós gostamos de estar na presença de outras pessoas. Nós gostamos de estar em grupos de afinidade. Nós gostamos de conversar, nós gostamos de sair juntos. Apesar da nossa diversidade, é muito fácil de encontrar, até mesmo aqui, pessoas que gostam de churrasco, pessoas que gostam de pescar, aquelas pessoas mais fitness, aquelas pessoas que não gostam de fazer nada. Então, nós temos grupos de afinidade. Isso é normal. Mas também é normal, vez ou outra, haver ali um momento de discórdia, um momento em que as ideias não batem. Há momentos assim. Ou eu estou falando besteira, ou não é isso? Todo mundo vive na santa paz. É normal. É normal. O que não é normal é nós continuarmos vivendo na discórdia, continuarmos vivendo afastado da comunhão, da presença do irmão. Era isso que Paulo estava apelando a Filemon. Apesar das dificuldades vividas, apesar dos conflitos que houve entre você, Filemon, e Onésimo, eu estou apelando ao amor. Eu estou apelando ao amor. Da mesma maneira que Deus nos amou primeiro, eu estou apelando ao amor. Eu tenho autoridade, mas eu apelo ao amor que você sente aos outros irmãos em Cristo. Todos nós um dia fomos onésimos, nós deixamos alguém em prejuízo, mas do mesmo jeito que Paulo fez ao enviá-lo de volta a Filemon, Jesus Cristo fez conosco em relação a Deus. Antes éramos pessoas inúteis, sem valor e sem proveito, pessoas rebeldes à vontade de Deus, mas agora em Cristo, Ele nos envia de volta à presença do nosso Deus, nos possibilitando a ter novamente comunhão com o nosso Deus, porque Ele agiu como um reconciliador. O sangue de Cristo nos reconcilia com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós não podemos ficar afastados do nosso Senhor. Nós precisamos entender e buscar Cristo Jesus, porque da mesma maneira que Paulo fez, Cristo fez por nós. Se nós simplesmente virarmos as costas para essa obra salvífica de Cristo, nós estaremos negligenciando tudo o que Ele fez em nosso favor. Tudo o que Ele fez, nós estamos amassando e jogando no lixo. Paulo apela a Filemon. Filemon,
A sua vida é praticamente minha, porque eu apresentei Cristo Jesus para você. Agora você é uma pessoa diferente, você também é uma pessoa que possui valor. Eu sei que Onésimo te trouxe prejuízo, mas o mesmo valor que você tem em Cristo Jesus, agora ele é um irmão caríssimo. Receba esse homem de volta e eu apelo para o seu amor. O amor que você sente por Cristo, demonstre na prática, amando também a Onésimo. É isso que nós precisamos fazer. Por esse motivo, meus irmãos, eu tenho um desafio. Se alguém possui algum tipo de desavença, alguma coisa que aconteceu que está impedindo a sua comunhão sadia com o corpo de Cristo, com a igreja, né? Você precisa apelar para o amor que você sente, e se você realmente sente, apele para o amor que você sente para Cristo Jesus. Da mesma maneira que você ama a Cristo, você precisa amar os seus irmãos. É uma ordem de Cristo. Ame o próximo como a ti mesmo. É uma ordem de Cristo Jesus, não é uma ordem minha. É Cristo Jesus que nos ordena. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. É um desafio muito grande. Saber que alguém trouxe determinado tipo de prejuízo, olhar nos olhos dessa pessoa e falar: eu te amo. Apesar das dificuldades, apesar dos nossos contratempos, apesar das nossas diferenças, mas pelo fato de você ser um irmão em Cristo, eu te amo. Vamos viver uma nova vida, vamos viver uma nova etapa, porque da mesma maneira que Cristo Jesus me alcançou, alcançou você também. Esse é um desafio muito difícil de ser cumprido, mas não é impossível, porque o amor de Deus permeia em cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos. Ore ao Senhor, pense nas pessoas que te amam, agradeça por essas pessoas, mas como eu disse, é muito fácil. Mas para dificultar um pouquinho, pense também naquelas pessoas que te trouxe algum tipo de prejuízo. E eu apelo ao amor que você sente por Cristo Jesus. Para você que está aqui, meu irmão, mas que ainda não se entregou nos braços de Deus, saiba que Ele está te aguardando com os braços abertos, porque Jesus Cristo não morreu naquela cruz em vão, Ele morreu por você. Ele morreu para que pudéssemos novamente ter intimidade com Deus. Ele morreu para que pudesse nos reconciliar com o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Então faça também a sua oração. Em primeiro lugar, se entregue, confesse seus pecados e busque se reconciliar em Cristo Jesus. Busque reconciliação com Deus. Isso é muito importante de se fazer. Não ande sozinho pelos trilhos aí da vida. Ande com Cristo. Mas para que você ande com Cristo, você precisa confessar os seus pecados, precisa pedir perdão a Ele. E Ele está disposto a te perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Senhor, nós a todos os momentos somos atacados por Satanás. Ele busca de maneira frenética destruir o nosso relacionamento com o Senhor e também o nosso relacionamento com os próprios irmãos em Cristo. Mas o que nos conforta é saber que o Espírito Santo habita em nosso ser e nos capacita a perdoar. O Espírito Santo do Senhor nos ajuda a perdoar. Porque da mesma maneira que o Senhor nos amou, nós devemos amar os outros, Pai. Sabemos que constantemente cometemos pecados contra o Senhor, mas mesmo assim o Senhor está disposto a nos perdoar
e se reconciliar novamente conosco. Basta admitirmos que erramos e que pecamos. Com relação aos nossos irmãos, é a mesma coisa. Constantemente também cometemos erros e falhas com os nossos irmãos, mas mesmo assim, o Senhor nos dá essa capacidade de perdoar. Da mesma maneira que Paulo apelou para o amor de Filemon, o Senhor apela para que nós amemos uns aos outros. E é tão bom saber que de pessoas completamente inúteis passamos a ser pessoas úteis, não por nós mesmos, mas porque o Senhor nos amou primeiro e nos concedeu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, está fazendo e tudo o que ainda o Senhor vai fazer na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de todos que estão dispostos a reconhecer a obra salvífica de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço ao Senhor e apelo para o amor que os irmãos sentem ao Senhor, para que possamos perdoar uns aos outros e em busca da reconciliação, Pai. Obrigado, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.